Novamente, professor Deilson na área. Hoje a gente vai dar mais um passozinho, aquele degrauzinho a mais, que claro, quando chegar ali no dia do Enem, aí vai fazer você ter a sua aprovação, se Deus quiser, tá? Então assim, só um pedido aqui anteriormente, não deixe de curtir, tá, o nosso canal no enem.br, lá no YouTube, tem lá no site no enem.com.br, então lá dá essa força, continue curtindo, espalhe para os amigos, espalhe para a galerinha aí, porque quanto mais vocês curtirem, mais a gente vai estar aqui fazendo esse trabalho legal, tá ok? Bom, hoje a gente vai trabalhar novamente a questão de resolução de exercício, tá? Lembrando novamente, tá? Quem está acompanhando de outros encontros, de outras transmissões, que a questão de você resolver questões não deixa de ser um treino que vai lhe habilitar a resolver questões que vão cair na prova do Enem. Claro, não pode ser a mesma questão, mas podem abordar os mesmos assuntos e, claro, quanto mais você exercitar, mais chance você vai ter de acertar. Parece propaganda, né, de sorteio, essas coisas, mas tudo bem, não tem nada não, tá? Então, assim, a gente vai lá para as questões agora e eu espero que a gente possa construir mais um degrauzinho aí na escada de vocês para o sucesso. Vamos lá? Vamos lá para a primeira questão. Bom, pessoal, primeira questão, ela vai tratar de fisiologia, tá? Mais especificamente do sistema endócrino e sistema excretor. Claro, eu coloquei aí para vocês, só para vocês terem uma ideia, de que o sistema endócrino e o sistema excretor, de alguma maneira, eles têm uma relação, tá? Eles têm uma relação onde, por exemplo, a participação do sistema endócrino, que é o sistema responsável por atuar no organismo com hormônios, está diretamente ligado ao sistema excretor. Tá? Então vocês estão vendo aí, tem uma imagem aí na esquerda do slide, onde tem identificando aí a neurohipófise, que é uma estrutura glandular que está lá na região do cérebro. Aí logo abaixo vocês estão vendo o rim, onde mostra uma glândula suprarrenal, tá? E claro, mostrando o mecanismo aí de diurese, né? Você vê aí, tem escorrendo uma gotinha aí está representando a formação da urina. Do lado direito do slide, vocês estão vendo um gráfico onde ele mostra uma análise do volume urinário de acordo com a concentração do hormônio antidiurético, que é o responsável por fazer o controle da formação da urina. Se vocês observarem bem aí no gráfico, o volume da urina, enquanto ele está aumentando, que seria a seta contínua, o hormônio antidiurético, ou seja, a sua concentração está reduzindo. E enquanto o volume urinário está reduzindo, o volume, no caso a concentração do hormônio antidiurético, chamado ADH, ele está aumentando. Então, na verdade, assim, como é que funciona a questão desse hormônio? Ele é um retroalimentador, ou seja, quando você está eliminando muito xixi e você está perdendo água, ele aumenta a concentração para ser absorvido. Enquanto que se você está eliminando um pouco de xixi, então a urina está ficando muito concentrada, ele reduz a ação desse hormônio, ou seja, a neurohipófise elimina menos esse hormônio na corrente sanguínea, o que vai fazer com que você elimine mais água no caso, na formação da urina, tá? Então vamos lá para a questão. A questão é do Enem do ano passado e ela diz o seguinte: durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se do seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Bom, pessoal, vamos aqui para o quadro para eu explicar aqui um detalhe, tá? Bom, tem uma coisa muito importante que a gente precisa tratar quando a gente fala de sistema urinário, é como forma-se a urina, tá? Então, basicamente, lá no slide que vocês tinham visto a estrutura que nós chamamos de rim. Aqui que parece um caroço de feijão, tá? Então, o rim, de alguma maneira, ele se comunica com um ducto que nós chamamos de uréter. Então, aqui são o rim, tá? Eu vou colocar só um, claro que nós temos dois. E, claro, o uréter se comunica diretamente com uma coisa chamada bexiga. E a bexiga, por sua vez, ela tem um ducto chamado uretra.
Então, como é que se dá basicamente a formação da urina, tá? Então, nós temos aqui o rim, onde vai sofrer o processo de filtração, absorção, remoção de substância. Após a urina estar sendo formada, ela vai percorrer esse ducto, o uréter. A urina vai ser coletada na bexiga, onde vai ser armazenada por um determinado tempo. Então, quando isso aqui der um determinado volume, ou seja, uma quantidade que for suficientemente para estimular a sua eliminação, a urina vai ser eliminada. Claro que a uretra, quando se trata de indivíduos masculinos e femininos, são diferentes, né? A uretra masculina é bem maior, tá? Enquanto da feminina é bem pequena, tá? No caso, a bexiga feminina fica muito mais próximo da região vaginal. Bom, mas tem uma coisa importante que a gente precisa falar que está dentro dos rins. São as estruturas formadoras da urina chamadas de néfrons, tá? Então, o nome da estrutura é chamada de néfron. Bom, os rins têm várias regiões com várias quantidades de néfrons espalhados por todo o rim em regiões que a gente chama-se cálice renal. Bom, mas basicamente, no que se trata esse néfron, tá? O néfron, ele tem uma cápsula, tá? É uma cápsula, geralmente a gente chama cápsula de Bowman, cápsula glomerular, tá? Cápsula glomerular. Dentro dessa cápsula, nós temos uma riqueza de pequenos capilares sanguíneos. Então, é cheio de vasos sanguíneos aqui, capilares. Nessa região é tão fina os capilares sanguíneos porque a pressão do sangue fica muito alta. Então a pressão sanguínea fica muito alta. O que é que vai acontecer aqui? O sangue vai ser filtrado. Então, nessa região vai haver a filtração. Essa palavra é muito importante para poder a gente analisar a questão, tá? Então vai ocorrer a filtração dentro dessa cápsula. Na sequência, vamos ter um tubo, tá? Que é o tubo que a gente chama tubo proximal. Esse tubo proximal, ele vai receber o filtrado dessa cápsula e, claro, vai absorver alguns sais minerais, entre outros compostos. Na sequência, nós vamos ter uma alça de finíssimo calibre, chamado de alça néfrica. Ou também chamado de alça de Henle, tá? Essa alça néfrica, ela é onde vai ocorrer boa parte da absorção de água. Ou seja, a absorção de água vai voltar para a corrente sanguínea, tá? Então aqui tem bastante absorção de água. Na sequência, nós temos uma extensão de tubo chamado também ducto ou dubo. Só que em vez de ser o proximal, vai ser o distal. Nessa região, o organismo vai trabalhar exatamente com o hormônio antidiurético, tá? Eu vou colocar ele bem aqui, ADH, hormônio antidiurético. Ele vai agir na seguinte maneira, ele vai fazer o controle do teor, né, da água, ou seja, como é que a urina vai ser formada, se com mais ou com menos água na diluição dos componentes do xixi, tá, ok? E aí o que acontece aqui? Após esse processo, vai ter um outro tubo chamado ducto coletor. Esse ducto coletor, basicamente, ele já vai colher o componente da urina, no máximo, alguma absorção de água, tá? E isso vai levar aos uréteres, como vocês podem ver aqui, até o acúmulo da bexiga. Claro, nessas regiões aqui, não quer dizer que só absorve minerais, entre outras coisas, não. Tem todo o equilíbrio osmótico da formação da urina, tá? Assim como aqui também, nessa região aqui, no ducto ou tubo distal, a gente tem, por exemplo, se o sangue ainda tem alguns componentes tóxicos que devem ser eliminados, eles podem ser jogados nessa região aqui, tá? E além disso, claro, absorver água. Então, por exemplo, se a pessoa, como lá na questão, está sob sol intenso e está perdendo bastante água por transpiração, ou seja, está sofrendo desidratação, essa região, claro, ele vai perceber que não pode, vamos dizer assim,
perder muita água, ou seja, o filtrado, tá, glomerular, no equilíbrio da absorção de água, não pode deixar passar muita água não, porque quanto mais água no xixi, mais água vai perder, ou seja, além da transpiração, além da expiração, vai perder água na formação do xixi. Então o que é que o organismo faz? Lá na neurohipófise, lá na região cerebral, tá? Nós temos a produção desse hormônio, tá? No hipotálamo, que vai liberar lá na neurohipófise esse hormônio. Esse hormônio chamado antidiurético, exatamente para evitar a perda excessiva de água na formação da urina, ou seja, do xixi. Então, nesse caso, vai fazer com que aqui, nessas regiões, absorva-se cada vez mais água e, claro, a urina vai ficar mais concentrada, ou seja, ela vai ter mais soluto do que água. E quando essa urina passar para o ducto coletor, que por sua vez vai se comunicar com a ureter e vai para a bexiga, essa urina vai ficar bem mais concentrada, ou seja, o xixi vai ficar aquele xixi bem amarelão, escuro, tá? Enquanto que, se fosse o contrário, ou seja, precisasse eliminar mais água e absorver menos água nessas regiões, então passaria mais água diluindo o xixi. Então esse xixi ia ficar aquele um pouco mais clarinho, tá? Então, assim, é importante que vocês tenham esse tipo de informação. Para quê? Para que eu tenha uma noção que na formação do néfron, que está nos rins, vai haver a filtração, no caso, a absorção de alguns minerais, alguns componentes hidrolíticos, tá? Eletrolíticos, e aí a alça néfrica vai ser a absorção principalmente de água, e aqui, se tiver alguma coisa para jogar do sangue, vai jogar, inclusive o hormônio, se precisar controlar e absorver mais água, e claro, o ducto coletor que vai levar a comunicação com o ureter e, consequentemente, a formação e o acúmulo da urina aqui na bexiga. Tá? Então, esse processo é como se forma, no caso, a urina. Então, agora a gente já pode ir para os itens para a gente poder analisar com mais calma. Tá? Então, na questão diz o seguinte: nessa situação, que é a situação onde os estudantes estão com extrema desidratação porque estão expostos ao sol, o sistema excretor dos estudantes, letra A, aumentou a filtração glomerular? Pessoal, lembra-se que quando eu falei que quando a filtração glomerular acontece, vai haver a formação da urina? Se aumentar a filtração glomerular, isso quer dizer que vai aumentar o teor de água na urina também, ou seja, vai aumentar o filtrado glomerular. Então, mesmo que haja absorção de água em todo o tubo, ou seja, absorção de minerais, água, sim, importantes, quanto mais filtra, quanto mais forma a urina, tá certo? Então, essa aí não seria a alternativa mais legal. B, produzir o maior volume de urina. Pessoal, olha o detalhe. Se produz maior volume de urina, você vai fazer xixi mais vezes, ou vai fazer com maior quantidade. E para quem está na situação que os estudantes estavam, Deus me perdoe estar na situação deles, isso aí é ruim, porque vai desidratar mais facilmente. Então, também a letra B não seria adequada. A letra C, produzir urina com menos ureia. Pessoal, detalhe, a ureia é um composto tóxico que deve ser eliminado junto ao xixi, tá? Então, nesse caso é o seguinte, se no néfron está absorvendo mais água, a concentração da ureia está ficando maior e não menor, ou seja, continua se produzindo ureia, porque ela é derivada de produtos metabólicos, mas em compensação a água está sendo reabsorvida com mais intensidade, ou seja, está ficando menos água para dissolver a ureia. Então, consequentemente, a concentração do xixi está ficando maior com relação à quantidade de ureia. Letra D de dado. Produzir urina com maior concentração de sais. Olha aí, se está com maior concentração de sais é porque está sendo diluída com pouca água. É exatamente o que está fazendo a função de reabsorção lá nos ductos, no caso distal e na alça néfrica. Então isso quer dizer que essa resposta poderá ser a nossa correta, mas vamos ver o item E, tá? Reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Pessoal, o problema aí, no caso, é a desidratação, não necessariamente esses componentes. Eles podem continuar sendo absorvidos ou não. Agora, o que é mais importante a gente analisar é a questão da água. Então, a nossa resposta certamente vai ser o item D, tá? Produzir urina com maior concentração de sais. Então, essa é a resposta correta. Vamos para a próxima questão.